Bora, galera do É da Luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte do É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega! Bora, galera do É da Luta. Estamos aqui em mais um dos nossos podcasts, tendo o privilégio hoje de bater um papo com o Dr. Rodrigo Marques, juiz de direito, ex-delegado da Civil, faixa preta de karatê, faixa preta do jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu daqueles faixa preta mesmo, viu? E me perdoe quem usa sem poder. Casca grossa. Prazer imenso lhe receber aqui, Dr. Rodrigo. Acho que o papo vai ser muito rico sobre luta, sobre trajetória de vida, sobre o fato do esporte ser uma conjugação de uma carreira profissional, porque às vezes os jovens se perdem um pouco na caminhada e fica muito só no esporte. Eu vejo o esporte como uma ferramenta auxiliar de formação do indivíduo e a gente não pode permitir que os jovens se percam nessa caminhada e deixem de construir também uma carreira, então vai ser muito rico nesse sentido. Seja muito bem-vindo e pode dar uma boa noite aí para a rapaz do É da Luta. Sua câmera é essa aqui. Muito obrigado pelo convite, João. Eu fico muito feliz de estar aqui. É realmente uma raridade poder falar de arte marcial e o seu programa é pioneiro nisso. Perfeito. Tem trazido excelentes nomes aqui e eu percebo que tem enriquecido muito o panorama das artes marciais aqui no estado da Paraíba, por que não dizer no Brasil inteiro. Show. Então, para mim, não só é um prazer, mas uma honra e uma satisfação poder falar um pouco sobre a arte marcial, sobre a minha experiência nas artes marciais e a minha experiência de vida também levada em função e em razão da arte marcial. Todos esses aspectos que você trouxe agora no início são muito importantes, tanto para os jovens quanto para os adultos e, notadamente, para as crianças. Eu penso que a arte marcial é um instrumento de educação. Perfeito. É um instrumento de formação do cidadão. Então, a arte marcial é essencial, não só para a saúde física, assim também para a saúde mental e para a formação da temperança, do caráter, do bom senso, do autocontrole. Isso tudo é de extrema importância. Então, é extremamente recomendável que as crianças entrem nas artes marciais, seja ela qual for, seja taekwondo, judô, jiu-jitsu, karatê. O importante é que se tenha essa disciplina e que essa disciplina da arte marcial, essa hierarquia, esse respeito seja levado para a vida do estudante, para a vida do profissional, ou seja, para a vida, para toda a vida, porque a arte marcial é um estilo de vida, não é simplesmente o esporte. Perfeito. Show de bola. Vamos embora. Vou falar aqui rapidinho das marcas que ajudam o podcast a acontecer. É da Luta Sportwear, é um e-commerce especializado em marcas do segmento da luta, o segmento chamado Fightwear. Vão lá no Instagram do Luta Sportwear, escolhe lá uma camisa irada. Essa aqui faz parte da coleção nova da Bad Boy que chegou. Cada uma mais bonita que a outra. O modelo aqui não ajuda não, mas a camisa é bonita. Vão lá e consulta lá o e-commerce. Iron Shape, eu costumo dizer que quem quer voar nos tatames tem que andar com gasolina de avião. Vai lá e escolhe teu suplemento. Loja de suplementação digital mais completa que existe na Paraíba, indiscutivelmente. Vão lá. Bad Boy, a marca que veste os campeões. Essa não tem pra ninguém. Vamos embora. Shincon,
Chincon é uma marca genuinamente paraibana, doutor Rodrigo. Eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que beneficiar, prestigiar as marcas paraibanas. A gente sabe como é difícil o mercado. Gilson da Chincon é faixa preta de judô. É um cara que desde o início da sua trajetória, começando devagarzinho, ele sempre arrumava um jeito de ajudar os atletas. Paulatinamente sua marca foi crescendo e ele aumentando também essa ajuda. Acho até que deveria existir uma certificação nas lojas de esporte, atestando que aquela loja ajuda algum projeto social ou algum atleta para poder a gente prestigiar eles em compras. Porque tem que ser uma via de mão dupla e a Chincon faz parte desse universo aí de colaboração com o atleta e com o esporte. DRNet, quer voar nas redes sociais? Vai DRNet, toda em fibra. É a internet que possibilita aqui o É da Luta. Não tenho nada a reclamar, fantástica a DRNet. Vai lá e marca a tua visita. Luta pelo Bem, para mim é um dos maiores projetos sociais de integração social. Hoje nós alcançamos mais de 500 crianças. Eu tenho a honra de ser presidente do Instituto. Foi um instituto pensado pelo vereador Carlão, faixa preta também de jiu-jitsu. Hoje, a nível Brasil, foi o Instituto para Artes Marciais que mais capilarizou em emendas parlamentares, federais, estaduais, municipais. E a gente está conseguindo transformar isso aí em bênçãos. Foi com a ajuda também do deputado federal à época, Pedro Cunha Lima, que eu acho que ele inovou na parte de artes marciais, porque a gente vê muito incentivo ao esporte amador, mas vê muito pouco as artes marciais, a luta do combate, e ele inovou muito isso aí. Realmente, Pedro e Carlão foram muito arrojados disso aí. Estamos aqui com o doutor Rodrigo, vamos voltar para esse bate-papo. Pensava que não era paraibano, confesso que pensava que não era paraibano, tive a boa nova de saber que é paraibano, passou um tempo no Rio Grande do Norte como delegado, o senhor estava me dizendo aqui, né? Por favor, me chame de doutor Rodrigo nesse ano, eu vou chamar doutor João. Tá bom, então, tranquilo. O som de Rodrigo tá legal aqui, tá? Pronto, então, fechou. Perfeito. Vamos pra cá. Passou quanto tempo, mais ou menos? 3 anos lá no Rio Grande do Norte? Foi pouco tempo. Pouco tempo, né? Eu tinha acabado de concluir o curso de Direito e estava fazendo a ESMA em 1996. Nesse período... Puxa só o microfone um pouquinho para você. Por isso que eu perguntei se estava bom o som. Pronto. Nesse período, eu resolvi fazer todos os concursos públicos que apareceram naquela oportunidade. E o primeiro deles foi o delegado de Polícia Civil no Rio Grande do Norte. Eu sempre tive uma boa afeição com todas as polícias, sempre me dei muito bem e resolvi aventurar. Fui aprovado, fiz a escola de polícia, que é algo fantástico, assim, foi algo que me agregou muito ao meu conhecimento de vida, inclusive. Lá na escola de polícia eu conheci um grande professor de jiu-jitsu, que é o professor Itácio Lisboa, que é o líder regional da Gracie Barra, hoje no Rio Grande do Norte. Ele foi nosso professor no curso de formação, na parte de defesa pessoal, de contenção, de pessoas presas, e foi uma grata surpresa. Nesse período eu treinei jiu-jitsu lá no Rio Grande do Norte, sob os auspícios e os cuidados. Mas tem até uma foto sua aqui com ele. Sim. Vamos localizar aqui. Deixa eu ver se... Aí, professor Itácio Lisboa. Não conheci pessoalmente, mas sempre ouvi falar muito bem dele. Sim, é um ser humano extraordinário. Eu estive recentemente lá no Rio Grande do Norte e nessa oportunidade fui fazer uma visita e verifiquei o quanto ele tem uma liderança nata, né? Os homens de bem realmente são admiráveis e ele traz consigo a marca não só do jiu-jitsu, mas da personalidade de um homem, de um verdadeiro cidadão. Então é um exemplo aí também no esporte, o professor Itácio Lisboa, pessoa em quem nós devemos nos espelhar, e um amigo do coração. Vamos ver se a gente traz ele aqui para o podcast para contar um pouco da história dele, será um prazer. Vamos tentar, ele certamente virá. Vamos alinhar isso aí. Lá no Rio Grande do Norte já tem uma tradição, tem muito delegado paraibano, né? Assim, eu já morei um tempo no Rio Grande do Norte, tenho um primo nosso, minha família é muito de militares aqui da Paraíba, mas tem um que é coronel lá, e sempre eu estava lá, sempre a gente tava um amigo ou outro que era delegado lá, mas aqui paraibano, já tem um costume disso aí. Acho que talvez pela proximidade dos estados, isso, né? Isso. É bem recorrente isso aí. E aí depois o senhor ingressa na magistratura, aqui em que ano, mais ou menos? Concomitantemente eu estava fazendo concursos públicos. E aí surgiu o concurso de magistratura na Paraíba e o concurso demorou muito. Demorou, acredito que cerca de 2 anos. Sou da turma de 1998. E são 5 etapas, né? Na época eram 5 etapas, eu nem sei hoje quantas são mais. Tudo é disciplinado pelo CNJ, né? Então tinha a etapa objetiva, subjetiva, depois a prática, que era a sentença civil e criminal, a prova oral e a prova de títulos. Isso demorava muito. E enquanto eu ia fazendo esse concurso, fui assumir na cidade de Canguaretama. E tive essa experiência também, foi pouco tempo. Eu passei 6, 7 meses
como delegado efetivamente, porque, somando o tempo da escola de polícia, que acredito que foram mais 6 meses, isso me levou um ano, um pouco mais que isso, na Polícia Civil. Mas logo em seguida eu fui chamado para o curso de formação aqui na ESMA e deixei a carreira da Polícia Civil. Deixei muito triste, porque é realmente algo que me empolgava, a experiência de ser delegado numa cidade interiorana, por opção, como lhe falei inicialmente. Canguaretama era próximo, ainda próximo, a cidade mais próxima, fronteiriça ao estado da Paraíba, e, portanto, era mais perto da minha casa. Eu considerei o deslocamento, preferi não ficar em Natal. E fui o primeiro delegado civil de Canguaretama. Não existia Polícia Civil na época. Em 1997 eu assumi e fundei a primeira delegacia de Polícia Civil da cidade de Canguaretama. Então, possivelmente foi naquela época que estavam deixando de existir o delegado comissionado, que eram militares que assumiam para ter realmente a carreira. Exatamente. Naquela oportunidade, quando eu cheguei em Canguaretama, eu já destronei o militar, né, que era um tenente, que era o comandante do pelotão, e fazia concomitantemente, às vezes, do delegado de polícia. Né? Ele era o comandante da Polícia Militar e, entre aspas, delegado de polícia. Mas é necessário, a instituição é prevista na Constituição. Lógico. E até 97 não existia. A gente teve algumas dificuldades por isso, né? São dificuldades que nós passamos, mas nada que fosse capaz de nos abalar. Essas vicissitudes, essas adversidades, até com risco de vida, meu amigo. Eu lhe digo, eu não gostaria de declinar aqui o que aconteceu, mas coisas graves aconteceram comigo no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é conhecido por ser mais assodado à criminalidade do que aqui, né? Sim, talvez no momento, em razão dessas facções, PCC, Comando Vermelho, que estão invadindo aqui o Nordeste, né? Mas naquela época eu tive dificuldades com a própria polícia militar. Foi mesmo? Sim, sim. A acomodação não foi muito bem recepcionada. Entendi. Eu tirei a polícia a polícia militar de um cargo de extremo poder. Então, houve ameaças. Foi mesmo. Houve situações extremamente constrangedoras, mas nunca baixei a cabeça. Lógico. Saí de cabeça erguida, saí para assumir a magistratura. Chegou um momento que eu disse, sou eu ou o comandante da polícia. Vou pedir exoneração ao secretário. O secretário me manteve no local e retirou o comandante da Polícia Militar. Entendi. Porque a situação estava galgando patamares de uma situação praticamente insustentável. Entende? Mas toda mudança realmente traz essas adversidades, né? A gente vem com outra mentalidade, com uma forma mais legalista de agir, e assim cortando alguns vícios, e isso me causou uma dificuldade muito grande. Eu era muito novo, né? Eu tinha 23 anos, muito novo. Né? Mas eu fui com muita coragem, com a disciplina, com a perseverança que me trouxe a arte marcial, né? Eu sempre digo isso, que a arte marcial ela tem esse condão, tem esse poder de trazer para a gente essa segurança que a gente nem sabe que tem. Verdade. E só isso é uma coisa involuntária, é inconsciente, né? É inconsciente. A gente pega uma revista como a Você S.A., que eu acho que é uma das melhores do Brasil de RH, e recorrentemente sai matéria lá atestando que pessoas que tiveram uma prática mais duradoura de esportes como o nosso, eles são mais seguros até nas entrevistas profissionais, em defender seus pontos. Às vezes não necessariamente os pontos mais corretos, mas a questão da segurança ela é muito latente, ela é muito patente em quem faz um esporte como o nosso durante tanto tempo. Perfeito. E certamente corroborou de alguma forma para você ter esse pulso firme naquela oportunidade, né? Sim. Obviamente as coisas evoluíram, hoje já há um amadurecimento em ambas as classes, da necessidade de ambas as corporações, isso aí já está vencido, está superado, mas certamente na época se tirou da zona de conforto de alguém e criou-se aquela dificuldade, né? É normal demais. Rodrigo, eu queria saber o seguinte, como é que foi seu despertar para a arte marcial, assim? No meu caso, entrou eu e meus irmãos, porque eram 3 irmãos homens, minha mãe trabalhava os 3 expedientes, e a gente tem muita energia, então para a gente não incendiar a casa, a gente bota assim para gastar energia, então eu fui pro tatame de judô com 7 anos de idade, e aí nunca mais parei. Mas com você, como é que foi esse primeiro contato? Começou pelo karatê, salve melhor juízo, Sim, né? Pelo karatê. A minha história não é muito diferente da história das demais pessoas. Parece que é um padrão clássico de ingresso na arte marcial, quando a criança ou ela tem muita energia para gastar, ou ela é um tanto quanto retraída. E a arte marcial tem esse poder de transformar a criança. Verdade. Ela dá segurança àqueles mais inseguros e ela dá temperança àquelas crianças que são mais alvoroçadas. Tende a levar uma estabilidade psicológica
E o que traz inúmeros benefícios para as crianças. No meu caso, eu não tenho irmãos, diferentemente de você que tem dois Filho irmãos. único? Filho único. Eu tenho duas irmãs mais velhas, Certo. né? Uma 9 anos mais velha, outra 6 anos mais velha. E eu era o mais novo, caçula, e não tinha um irmão mais velho. Isso foi um problema na minha vida, porque o meu temperamento sempre foi muito forte. Eu nunca fui de aceitar uma injustiça, de aceitar uma submissão calado. Mas na escola, e você sabe disso, eu acho que hoje em dia está bem melhor do que na nossa época, né? Naquela época, a gente, quando não tinha irmão mais velho, era difícil. Era difícil. Se bater de frente com um que tinha um irmão mais velho. Então já Verdade. tive problemas lá no Zildão, no Sagrado Coração de Jesus, onde eu fiz o 2º grau. E eu também era adiantado, 1 ano, e demorei para crescer. Então, eu era pequeno na escola. Era magrinho ou não? Eu Magrinho. era pequeno e magrinho, só tinha cabeça e osso, no meu caso. Também. Eu era franzino, adiantado, e os meninos que estavam na minha sala, que eram os mais violentos, os mais fortes, eram atrasados. 1, 2 anos repetentes, então, as capas grandes. E isso fazia diferença. Né? Fazia uma diferença muito grande. Isso aconteceu também em 2001, onde eu fiz o 2º grau, entrei lá na 8ª série e senti essa diferença. Eu muito pequeno. Sentiu a pressão. Senti a pressão. E eu senti muito essa necessidade de entrar no arte marcial para aprender a me defender dos maiores. Porque eu tinha minha segurança de que com aqueles da minha estatura, do meu porte físico, eu conseguiria me defender. Só que eles tinham irmãos maiores. E era muito difícil a gente ousar manter um nível, um parâmetro de igualdade quando alguém nos ameaça com um irmão maior. Verdade. Eu não tinha esse privilégio de ter um irmão maior. Então eu entrei no karatê, claro, motivado, né, pelo cinema de então. O karatê naquela época era muito forte nos cinemas. A gente tinha a influência fortíssima de Bruce Lee. Né? Foi um fenômeno das artes marciais, comprovadamente. Comprovadamente. A ciência prova isso. Comprovadamente. Aquele soco de meia polegada é algo quase sobre-humano. Né? Não foi um romance, não, é verdade. Não. Ele era um lutador, ele não era um artista. Um esportista, ele era um lutador. Ele era um lutador. Né? Já se fez alguns testes. Naquela época, aquele soco de meia polegada, ele dava daqui para ali. Jogava a cintura, soco de meia polegada, ele conseguia imprimir uma potência de 158 quilos. Com esse soco. Olha, veja só, uma lenda do boxe. Peso pesado, Muhammad Ali. O soco dele, com toda a potência, chegava a 107 quilos. Como é que Bruce Lee, com 60 quilos, magro, conseguia imprimir um soco de 168 quilos? É um fenômeno, realmente. Fenômeno. Então, influenciado por uma pessoa dessa, também isso na década de 80, né? No início dos anos 90, chegou o Jean-Claude Van Damme nos cinemas. Foi. E aí era um espetáculo, era um outro lutador também, né? Também. Era outro lutador. Também tinha o Chuck Norris, que também era do karatê. E eu fui. O lutador também, inclusive foi presidente, se eu não me engano, ou foi confederação, ou foi federação de karatê muitos anos de Chuck Norris. Era lutador ativo mesmo. Participou do campeonato. Não era só questão de filme, não. Não, eles sabiam lutar de verdade. De verdade. E influenciado pelos cinemas, né? Na época eu comprava as revistas, não tinha internet. Então eu ia na banca de revista, ali na frente do Hotel Tambaú, comprava tudo que tinha de arte marcial, manuais de arte marcial. Até que, dado um momento, eu morava ali em Tambaú, na José Augusto Trindade, com a professora Maria Salles. Ali no finalzinho, deve estar as pessoas próximas da antiga Telpa, que hoje a Telpa. Lembro da Telpa. E ali a Telpa era um local onde as crianças, os vizinhos se reuniam à noite para andar de skate, andar de bicicleta, conversar. Um dos vigilantes da Telpa, do período noturno, era a faixa roxa de karatê. E começou a falar para o pessoal da Rua do Lazer, os nossos vizinhos, acerca do karatê. Isso me interessou muito, porque eu já li a respeito disso, eu via nos filmes, era extremamente influenciado, e ele se propôs a fazer aulas particulares para mim e para mais 2 vizinhos. Nós aceitamos. Cada dia era na casa de um. Que massa. Foi o meu primeiro contato com o karatê. Quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Isso foi 1986 para 87. Certo. E aí eu conheci o karatê, me identifiquei imediatamente com o karatê. O nome dele era Josué, ele era faixa roxa. Depois eu passei a treinar com o Arthur, que era professor do Josué. O professor Arthur é muito conhecido aqui em João Pessoa. Tem muitos alunos, tem muito tempo de karatê. Hoje ele é árbitro nacional, ele não dá mais aulas. Infelizmente tem problemas cardíacos, mas ele formou grandes atletas. Professor Arthur. E eu fui aluno do professor Arthur e sou aluno do professor Arthur. Eu costumo dizer que há uma coisa que nós precisamos honrar, principalmente nas artes marciais, são nossos professores. Perfeito. Eu não consigo esquecer de nenhum.
Perfeito. E devo a todos eles um pouco da minha A formação. sua formação. Extremamente grato a todos eles. Então, o professor Arthur, eu treinei e cheguei à faixa preta em 1993, em Campina Grande, no exame de faixa. E aí fui fazendo os exames de faixa. Claro, aí vem aquela questão: estudo, trabalho, arte marcial. É difícil compatibilizar tudo isso? Sim, não é fácil. Mas é completamente possível. É Perfeito. algo que eu entendo que a força de vontade, a intenção de persistir, a resiliência é muito importante. Assim, a motivação a gente tem que ter. Né? E a motivação eu tinha. Eu era influenciado pelos lutadores do cinema na época. E depois da motivação, há outro elemento que é extremamente importante, que é a perseverança. Né? A determinação de continuar. E essa daí eu tive também. Então, nunca parei de treinar karatê. Fiz exame para segundo grau em 1995. Depois, em 2002, fiz para terceiro grau. Passei algum tempo em 2002, porque aí as questões profissionais, a carreira do magistrado, não vai para o interior, como juiz substituto, primeira, segunda, terceira instância, né, se compromete muito com a função. Você estava na magistratura, você é advogado, sabe, é um sacerdócio. Né? E hoje em dia, cada vez mais, com o inchaço do judiciário, é só mais trabalho. Pois é um sacerdócio, tem que ser vocacionado. Tem. E a gente tem que se dedicar de corpo e alma, porque também nós que somos forjados, eu digo esse pessoal da década de 70, de 80, é um pessoal forte. A gente não faz nada mal feito, então tem que fazer as coisas bem feitas. É a característica daquela geração da gente. Sem demérito nenhum para a geração atual, obviamente, mas eu digo que é uma característica daquele pessoal que nasceu naquela época. Então, para mim, não dava para fazer o karatê de forma leve, de forma mais suave, né, com menos frequência. De outro modo, eu também não podia me dedicar tanto ao karatê, porque eu trazia comigo a envergadura da toga. Lógico. E isso me trazia muitos processos para responsabilidade. Sempre trabalhando com acúmulo, né? Eu era juiz, não era titular na época, início de carreira. Você começou por onde aqui? Qual local da Paraíba? Comecei na comarca de Sumé. Ali no Cariri Paraibano. Foi a minha primeira comarca. E lá foi difícil treinar karatê em Sumé. Eu treinava na minha casa. Eu consegui fazer de um quarto lá um estúdiozinho de musculação e arte marcial. Fazia os catais, socos, chutes. Né? Comprei um saco de pancada, levei pra lá. Aqui eu tenho todos esses brinquedos. Viu? Minha piscina aqui são 40 metros de tatame, aí tem um saco de bater, tem uma maquinazinha polo, eu sou do mesmo jeito. Que a vantagem que você tem em casa é que tá de onde você vai treinar, logo cedo você treina, consegue ajustar um pouquinho essa correria da gente. Né? É verdade. Isso é muito providencial que você fez lá no Cariri. Aí de lá veio para que cidade aqui da Paraíba? De lá eu me terminei o estágio probatório na comarca de Taperoá. Logo em seguida, à época, o presidente do tribunal criou 4 varas de fazenda, porque eram apenas 4. Não minto, eram 4 varas de fazenda e os juízes da fazenda pública, sabe, até hoje, são varas extremamente assoberbadas. Porque as execuções fiscais levam muito do judiciário. Né? Algo que tem que ser repensado, né? Uma execução administrativa, para só levar para o judiciário quando se judicializar, quando vai em barros a execução. Né? Antes disso, dava para o Estado imprimir um modelo de cobrança administrativo, mas infelizmente não evoluiu para isso. E ainda continuamos com varas de fazenda pública com muita distribuição. Isso é muito ruim, porque a gente vê que o maior cliente do judiciário é o próprio Estado. Né? E eu vim para cá auxiliar em uma vara de fazenda pública. À época, a vara tinha mais de 10 mil processos, que era um recorde na Paraíba, e o presidente do tribunal à época, o desembargador Martinho Lisboa, ele convocou 4 juízes recém-concursados do interior para auxiliar os titulares aqui na capital. Então eram 4 varas, cada uma com 2 juízes. Mas eu trabalhei muito, viu? Muito. Eu vim logo perdendo o eleitoral, a diretoria do fórum, né, que é remunerado, né, vim ganhando menos e trabalhando muito mais. Mas foi uma escola, porque uma vara de fazenda pública é uma vara onde se lida com direito constitucional, tributário, toda sorte de direito público, administrativo, notadamente. E as sentenças, elas têm, quando são contrárias ao Estado, você sabe, como advogado, tem o duplo grau de jurisdição. Então, o nosso trabalho é visto pelo tribunal. E isso foi muito bom, porque eu passei 1 ano nessa situação, assim, estudei muito, tive que aprender muito, a internet era muito
ruim naquela época, mas ainda assim eu entrava nos tribunais do Rio Grande do Sul, STJ, com muita dificuldade. Me lembro bem do Paraná, era o tribunal que tinha um site um tanto quanto razoável, mas a gente foi tocando com toda a dificuldade do mundo e tentando baixar os processos. Foi uma fase da vida que eu trabalhei 3 turnos, viu? Manhã, tarde e noite. Pau. Foi, é. Mas Vassoura Nova é para isso mesmo. É. Né? E eu me recordo, eu encontrei com você e o vereador Carlão, você ia sair tarde da noite do fórum, continua na mesma pegada, né? Esse rapaz aqui não tem hora pra sair, não. Dia desse, praticamente. Pois ou seja, é. continua com a mesma figa e a mesma posição, né? É verdade. Para entregar o melhor à sociedade paraibana por intermédio do judiciário. É verdade. Isso é muito louvável. Parabéns. Muito obrigado. Aí me diga uma coisa. Você falou assim, João, eu era magrinho, eu também era magrinho. Eu tinha uma característica assim, se me perguntarem, João, de tudo do aperto que você fazia, você acha que qual foi a maior contribuição que a sua caminhada na arte marcial lhe deu? No meu caso, foi me tornar uma pessoa extrovertida. Eu era uma criança altamente introvertida, ao ponto de mal falar meu nome. Assim, eu acho que se não fosse a arte marcial, o desenvolvimento que eu tive nela, e aí comecei a ter que dar aula, seminário, enfim, entrevista, eu acho que eu não teria nem como me inserir no mercado hoje, que é tão corporativista e que demanda tanta comunicação mais do que nunca. E na sua opinião, assim, na sua compreensão, qual foi o maior legado que a atividade de arte marcial lhe passou enquanto ser humano, assim, enquanto construção do ser humano? Sem dúvida, a resiliência. Resiliência. É impressionante como o praticante de arte marcial ele é capaz de resistir continuamente às adversidades. Porque nós somos lutadores. Verdade. Uma luta de jiu-jitsu, começar ali no chão, o cara tá lhe amassando. Você tem que sair, não tem outra alternativa. Se mexa, saia. Sai da zona do conforto. Você já está no desconforto, né? Verdade. Então tem que procurar um conforto maior e esse conforto só é encontrado na perseverança, na força. E isso nos forja mentalmente. Não tenho dúvida que é uma atividade cerebral que ela é extremamente exigida nesse momento. A gente se vê sempre em situações de estresse, né? Claro, o estresse controlado. No karatê a gente chama zanshin, né? Estado de alerta total. É o estresse controlado. E o karatê foi extremamente importante nisso. A gente não pode dizer, João, que não teve medo. O medo é natural de todo ser humano. Natural. E quem disser que não tem, tá mentindo. Não, todos têm medo. A grande diferença é que o medo é importante. A gente precisa ter o medo, claro, não baixar a guarda. Para autopreservação. O que seria da espécie humana se nós não tivéssemos medo? Né? Então, é uma questão de preservação individual e coletiva e social. Então, o medo é inerente à personalidade, ao espírito humano, à mente humana, mas a ideia de controle do medo, né? de exercer, a mente exercer superioridade sobre o medo é muito forte na arte marcial. Né? Quantas vezes eu entrei no Kotô, a gente chama Kotô no Karatê, né? Kotô seria o que? A área da luta? É a área da luta. Tá. 4x4. E tem um lugarzinho aqui, um lugarzinho lá, o árbitro faz Shambhu Hajime. Hajime começa a luta. É só você e Deus, meu amigo. Pode esperar que se você vacilar, vem pancada e vem pancada forte. E você tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Como então, a vida constantemente nos demanda, você tem que enfrentar as dificuldades. Pois é. Então, essa fortaleza de espírito, essa fortaleza mental, ela realmente é um legado que a arte marcial traz para a gente e que na nossa vida nos engrandece muito, agrega muito valor, pode ter certeza. Eu sinto isso até hoje. Eu lhe digo que até os dias atuais, esse ano eu fiz 50 anos, sou de 73, e até hoje eu me sinto muito seguro em situações que eu poderia ter uma reserva maior de autopreservação. Mas eu tenho tanta confiança em mim, no controle, em tantos aspectos, que eu não tenho receio. Né? Uma pessoa comum talvez tivesse, que não tivesse um histórico, uma trajetória, uma preparação, uma preparação, porque as experiências são muitas. A gente sabe como agir na hora da incerteza, na hora do perigo, na hora da insegurança, claro. Existe o instinto, luta ou fuga, né? Isso é próprio do ser humano, dos animais, e nós somos animais também. Esse instinto existe. Mas se é para fugir, nós que temos preparação, lutamos. Né? Eu sempre digo, eu gosto de repetir a frase, não é minha, mas é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Sem dúvida. A gente não se prepara para bater em ninguém, para lutar com ninguém. Mas a gente se prepara para ter consciência do nosso poder. Ter consciência da nossa capacidade
E essa forma de conscientização da capacidade física é uma forma de conscientização também da nossa capacidade em todos os aspectos da vida, seja no ambiente familiar, na condição de marido, na condição de pai, seja no ambiente profissional, em todas as facetas da vida, a arte marcial é construtiva. Ela agrega valor, traz segurança, traz temperança. É algo muito importante. Verdade. E extremamente necessário. Eu estava vendo ontem, acho que faz muitos anos que eu abri mão da TV aberta, então eu vou pincelando as pautas que me interessam e vou botando ali no YouTube o que me interessa. Eu estava vendo ontem um programa com uma psicóloga e um psiquiatra, muito abalizados por sinal, e falando essa questão que os pais estão tendo dificuldade de como criar seus filhos, né? Há uma super proteção muito grande. E aí dizia lá a profissional, eu estou só replicando aqui os termos que ela usou, e que criou-se uma geração do mimimi. E essa geração do mimimi, dizia ela, que eu concordo, me acosto ao pensamento dela, às vezes vai reproduzir adultos despreparados para situações adversas. Então essa segurança que você fala que a arte marcial passa, e de fato nos passa, não é para a gente tá criando problemas ou criar situações para estar se testando, mas eventualmente em adversidades e intempérâncias que existem naturalmente na vida de todo mundo, a gente vai ser pessoas mais seguras para poder lidar com isso. Porque tem duas formas de se evitar um embate. Tem uma forma de se evitar se amedrontando, e aí o cara vem, o algoz, ele vem e se aproveita de você, ou a situação, não necessariamente o algoz, mas a situação que está nos metendo medo. E tem a situação de você também evitar o problema, mas com segurança. E essa segurança já provoca o distanciamento daquela eventual agressão ou adversidade, né? Então, assim, essa formação para a gente, ela é um legado que perpassa qualquer processo que a gente venha andar. Faz parte, é inerente, como você mesmo disse, assim, é um estilo de vida. Isso. Ninguém vai ver Rodrigo, ou João, ou Marcel, quem quer que seja, tá procurando problema nos cantos. Mas, eventualmente, se tiver um problema, não é que a gente vai ter que ir para o embate físico, a gente vai ter a segurança e o equilíbrio necessário para lidar com aquilo, né? Exato. Eu costumo dizer que, olha, às vezes quando eu dava aula de jiu-jitsu, sabe aquela história quando a gente era moleque, que ia ter uma confusão no colégio, e a gente acreditar só, dá o primeiro, que às vezes o cara com medo já abre, essa coisa inconscientemente, o adulto seguro leva para a fase adulta também. Isso. Porque já passei situações que eu sentado e o cara em pé, eu vou meter a mão, vou não sei o quê, beleza. Então aquele equilíbrio que eu tive, porque talvez se eu ficasse em pé começaria ali um embate físico, vinha da segurança que a arte marcial me deu. Talvez se eu não fosse um praticante de luta, eu já tivesse partido para criar os vou dar o primeiro para ver se o caba já se acovarda. E a gente vê muito isso na fase adulta. Como também o cara quando está gritando muito, na verdade o cara está inseguro, porque se ele achasse que tinha controle daquela situação, ele estaria falando com o mesmo tom e sabendo que eventualmente se precisasse ele iria dominar aquilo ali, né? Perfeito. Uma decisão que teve no STJ recentemente, eu acho que foi a semana passada, até uma praticante juiz me mandou, foi uma enquete que foi feita nas redes sociais, não sei se você tomou conhecimento. Houve uma decisão recentemente do STJ, eu não sei nem porquê, assim, causou toda a polêmica, porque eu acho que no Código Penal já preconiza isso. Teve uma decisão do STJ dizendo o seguinte, que as agressões advindas de praticantes de artes marciais seriam um agravante. E a enquete era, você acha correto ou não? Eu tenho uma opinião formada sobre isso e vou me posicionar, mas eu queria escutar primeiro a sua, sobre essa decisão. Pois não. Na verdade, o que disse o Tribunal Superior foi o seguinte, que na primeira fase da dosimetria da pena, e o sistema brasileiro é trifásico, primeiro se fixa a pena base, com base no artigo 59, depois circunstâncias agravantes e atenuantes, e por fim, causas de aumento e diminuição de pena. Então, nessa primeira fase, o juiz considera 8 circunstâncias que vão... Se você puder até olhar para essa câmera, porque essa informação é de grande utilidade para praticantes de luta, sabe? Eu até pediria... Tá ok. Fiquem atentos aí, pessoal, que essa informação de extrema importância para vocês. Pois é, então, nessa primeira fase, o juiz considera a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o comportamento da vítima e as consequências do crime. Na primeira circunstância judicial, que é denominada culpabilidade, aí sim, o STJ entendeu que, sendo um praticante de arte marcial que pratica uma agressão, vamos ver aí como é que entendeu o Tribunal Superior. Eu nem li o julgado, eu estou jogando a polêmica aqui. O caso foi uma agressão, foi um soco desferido por um praticante de arte marcial no rosto de outra pessoa, que levou a uma lesão corporal grave. E ele entendeu que, por ser praticante de arte marcial, deveria ter o lutador
justamente aquilo que nós falamos até agora. O equilíbrio. A temperança, o equilíbrio. E na medida em que ele não teve esse equilíbrio e agrediu com o conhecimento que tinha adredemente de arte marcial, terceira pessoa, que não tinha ciência de arte marcial, ele incorreu numa maior reprovabilidade. Portanto, uma exasperação no elemento culpabilidade. Certo. Então, o juiz está autorizado a recrudescer a pena nessa primeira fase da dosimetria quando se trata de uma agressão injusta, óbvio, a legítima defesa exclui tudo Lógico. isso. Né? Se a agressão, se você reage a uma agressão injusta, atual ou iminente, de forma proporcional, usando os meios necessários, você não comete crime. Não é isento de pena, é a excludente de ilicitude. Né? Não há crime, é antijuridicidade mesmo. Mas aí o juiz poderá, nesses casos em que o lutador ele agride, aumentar a pena pelo fato de ser lutador. Porque deveria ele ter o autocontrole nessa situação. Eu nem me debrucei sobre o teor do julgado, ela só mandou lá a síntese, mas eu concordei também com essa questão da majoração. O Rodrigo explicou bem melhor. Por quê? Porque, de fato, quando a gente domina a arte marcial, e pelo que está me falando aí, foi uma agressão que parte do lutador. Isso. Né? E a gente usa isso, alguém que não pratica, realmente é discrepante o poderio de estrago, de comprometimento da integridade física do outro. E eu acho que é até uma forma de reprimir um pouco essa molecada que está usando a arte marcial de forma indevida. Né? Tanto tem que ter responsabilidade. Eu sempre digo para o pessoal da luta. O jiu-jitsu, particularmente, é uma luta extremamente eficaz. Eu acho que quem dá aula de jiu-jitsu, eu cansei de ver perfis me procurar na academia e eu verificava e arrumava desculpa e não dava aula, porque é uma arma, se usado de forma negativa. Então, professor, peguem esse julgado, entendam que isso pode reverberar em quem adota de forma equivocada as práticas da luta, não só do jiu-jitsu, e sejam responsáveis a quem passa o conhecimento e aquele que detém o conhecimento sejam responsáveis para não estar distribuindo violência gratuitamente. Já basta isso que a gente já tem aí na criminalidade, né? Na sociedade. Então, assim, achei acertadíssimo e talvez seja uma forma de inibir um pouco essas agressões gratuitas, né? E aí você vai para o karatê, passa um tempão no karatê e o contato com o jiu-jitsu, como é que se deu? O contato com o jiu-jitsu se deu após... Já era faixa preta de karatê quando começou o jiu-jitsu? Eu acredito que sim. Eu não sei exatamente o ano, mas eu suspeito que seja em 1994. Você era faixa azul, Carlos era faixa roxa. E o único preta da Paraíba era Luiz Barbosa. E sucata marrom. Sucata marrom. Era. Luiz dava aula no Espaço Cultural. Isso. Eu acredito que à noite. Eu entrei no turno da tarde. Então, meu professor era Carlão. Carlão. Meu primeiro professor de jiu-jitsu foi Carlão. Lá no Espaço Cultural. No Espaço Cultural. Top. Faixa roxa. E eu, obviamente, eu acho que quase 90% ou mais, quase 100% das pessoas que entraram no jiu-jitsu ali foi em razão do UFC. Né? Perfeito. O que Royce Gracie fez ali foi impressionante. Perfeito. Impressionante. Você vê o sujeito com aquela complexão física, magrinho. Magrinho. Né? Enfrentar uns monstros, talvez com 50% a mais do que o peso dele. Verdade. E finalizar todo mundo. Verdade. De onde veio esse homem? Veio de Marte. A gente pensava, é um super-homem. Incrível. Então, a gente começou a entender que o jiu-jitsu era algo realmente necessário. E as artes marciais, sejam elas quais fossem, dependiam também dessa parte de chão. Porque eu sempre costumo dizer, João, isso aí é a dinâmica da luta corpo a corpo, né? As lutas não começam no chão, mas a tendência é que elas terminem no chão. Perfeito. Né? As lutas começam em pé. Então toda luta tem 3 fases. É isso eu explico até num canal que eu criei aqui minha esposa me estimulou a criar. Depois eu conto essa história. Então me passa o link YouTube. depois para eu botar na plataforma pro pessoal ter esse eu pensamento. explico isso. É que a luta, muita gente me pergunta, então, qual é o melhor? Sabe que eu sou faixa preta do karatê, do jiu-jitsu? Qual é a melhor arte marcial? Não existe. Não posso dizer que o jiu-jitsu é melhor nem que o karatê é melhor. Toda luta tem 3 fases. A gente não começa no chão, salvo exceções. A gente começa em pé. Então a trocação em pé é imprescindível. Verdade. Se você não soubesse tocar, chutar, usar cotovelo, usar joelho, pernas, pés, você não é um lutador completo. Então tem que saber a curta, longa e média distância trocar pancada. Verdade. Em frutífero aqui em cima, normalmente você vai pro clinch, né? E aí também tem que saber o quê? Projeção. Projeção. É o que eu digo. No karatê nós temos o Atemi Asa. São aquelas técnicas de aniquilação do oponente com um único golpe. Parece até estranho, mas é extremamente viável. Diferentemente do boxe,
eu não diria outras artes marciais, eu vou fazer uma comparação mais grosseira, karatê e boxe. O boxe é excelente, tô falando mal do boxe, todo respeito aos praticantes de boxe, tenho maior admiração, até já treinei boxe também, trago para mim golpes do boxe, que são também, guardam similitude com golpes de karatê, mas o lutador de boxe, preste atenção, ele é um lutador que é uma verdadeira metralhadora giratória, ele vai socar, abrir espaço aqui, vai dar o gancho direto, o cruzado, upper, cruzado e jab. os golpes, os 5 golpes que são praticados pelo boxer. O karateca não. O karateca ele vai manter sempre a distância. Você percebeu ali outro Machida. Já ia falar nele, o exímio o que é que ele fez do UFC, né? Foram 16 lutas consecutivas que ele conseguiu. Um monstro. E o segredo não era muita coisa, não. Ele usou o karatê. O declínio de Lyoto foi quando ele resolveu agregar boxe e kickbox. Assim, obviamente eu digo isso por uma impressão pessoal. Não, né? você tem uma leitura com propriedade sobre a plasticidade do que mudou nele ali, né? Isso, eu não quero ser leviano para dizer que o fato dele ter resolvido treinar outras modalidades veio prejudicá-lo. Mas eu posso detectar que nas lutas que nós vimos e assistimos, o karatê foi fundamental. Quando ele se portou como karateca, mantendo distância, aplicando golpes em linha, sempre no contra-ataque ou nos ataques, na janela de oportunidade, ele nocauteou os adversários. Na medida em que ele tentou sair do karatê, foi o início do declínio. Mas é essa história. Então a luta começa em pé, né? Nesse momento, o karatê ele é muito importante, mais do que o jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu a gente treina muito chão. Não treina em pé tanto quanto treina no chão. Não né? treina. É uma luta de chão. Né? Já no karatê é o contrário. Embora exista na cultura nipônica a parte de Nage Waza, que são as quedas, que aí guarda muita semelhança com o judô, e também a parte de Katami Waza, que são as torções de articulações. Isso é totalmente negligenciado no karatê. Você acredita? Acredito. Totalmente negligenciado. Acredito como também no judô. O judô antigo tem muito chão e um chão bom. Aqui, o saudoso Pinheiro já nos deixou, foi aluno de Pinheiro, professor de Jailson, Simbaldo. Eu nasci, não tive a oportunidade de pegar logo com ele, mas eles dominam, e eu acho que uma geração maior também, muito chão. Só que eles, não sei porquê, culturalmente, pararam de explorar mais isso aí. Como o jiu-jitsu também não está sendo praticado em sua grande maioria hoje, que é mais o competitivo, mas o década de 80 e 90 que a gente praticava ali, tinha muita parte de pé. A gente não jamais teria eficácia no lutador de karatê ou de muay thai, de trocar porrada em cima, como mais. A gente treinava uma coisa ou outra, um jab, um direto, um clinch, um pisão para derrubar. Hoje as pessoas quase não praticam isso, e eu acho isso uma grande desvalia para os jovens que procuram a academia para saber minimamente se defender. E você está coberto de razão, tem que saber trocar em cima, levar para o chão e trocar embaixo. E outra coisa, a gente não pode partir do pressuposto que, numa eventual defesa pessoal, a gente só vai enfrentar alguém que não sabe lutar nada. Isso. Porque se o cara sabe lutar chão, eu tenho que forçar ele a trocar em pé, né? Isso. Eu tenho que botar ele no campo mais fraco. Ainda tem esse aspecto também da luta, né? É verdade. Existem essas fases, né? O que diferencia algumas lutas. Né? O karatê, sem dúvida, ele se sobressai ao jiu-jitsu e ao judô na parte de trocação. Sim. A curta, média e longa distância. Agarrou, eu penso que o judô ele domina. Né? Porque as quedas do judô são excelentes. Eles são especialistas, né? Você é especialista, né? Faixa preta de judô também. Não, não. Faixa azul de judô, muito antigo. Mas, assim, não sou um judoca ruim, digamos assim. Teve até uma seletiva em 97 para a seletiva do Jubes. E eu fui lutar, eu ganhei dos campeões brasileiros aí, mas usei as quedas de jiu-jitsu, que a regra hoje do judô, eles deram uma apertada. Porque eu vi muita gente do jiu-jitsu indo lutar, usando as técnicas de jiu-jitsu, acabou dando uma apertada na regra, mas usei as regras de jiu-jitsu. Agora, sobre a capacidade do judô, é inconteste. Tem uma outra luta também, que eu não tenho propriedade, eu não posso opinar, mas dizem que as quedas são muito boas também, que é do Wesley. Só que eu não posso opinar, que eu nunca pratiquei, mas são quedas muito fortes também. Para e passo com o judô, e nessa parte da defesa pessoal seria muito interessante também. Eu tenho visto. Eu gosto Tem visto, de luta, né? A gente sempre vê na internet, e de fato é bem interessante. Agora, no chão, sem dúvida, o jiu-jitsu é soberano. Não tem. Sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. É impressionante. É impressionante. E assim, o que eu vejo, que eu posso dizer que sou da old school, né? Sim, lógico. Eu entrei naquela fase, infelizmente eu não continuei, né? Naquela época que vocês estavam treinando ali no Espaço Cultural. Eu saí de lá, treinei com sucata depois na Avenida Navegantes, e naquela época ele alugou em um prédio comercial, acho que o segundo ou terceiro andar. Eu tive lá uma vez. Pois é, depois eu cheguei a treinar lá com ele.
naquele local. E logo em seguida eu fui chamado para a Polícia do Rio Grande do Norte. E aí parei de treinar na Paraíba. Aí já treinei com o Sensei Tássio, de Lisboa. Mas é isso. Então, assim, a luta corpo a corpo, ela é muito dinâmica. A gente não pode afunilar a virtude de apenas uma arte marcial. Pode nada. O lutador completo tem que saber trocar em pé, tem que saber na hora do clinch se comportar bem, do contrário, ele pode ser nocauteado com uma queda. Verdade. Você imagina se você projeta alguém no chão, no katagatama, e joga ele no concreto. Verdade. Acabou a luta ali, amigo. Verdade. Acabou. E tudo bem, não conseguiu, você projetou, caiu por cima. Ali o jiu-jitsu vai tomar conta. O jiu-jitsu já era. Não tem o que fazer. Já era. Eu digo assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Tem que ser muito realista. Eu gosto muito da verdade. Eu diria a você que um karateca de ponta, pegando faixa preta de jiu-jitsu num ambiente apertado, como o octógono, assim, dificilmente o karateca conseguiria atingir o praticante de jiu-jitsu com um único golpe para nocauteá-lo. Dificilmente. Provavelmente o praticante de jiu-jitsu vai ganhar essa luta. Aí você me diz, então o jiu-jitsu é melhor. Não. Depende, porque o Atemi Waza é justamente essa técnica que vem dos primórdios do karatê. O pai de karatê moderno, que é o Gishin Funakoshi, ele treinava os seus discípulos exatamente para tentar nocautear, acabar com a luta com um único golpe. Há outros que vieram após Funakoshi, como o Sensei Oyama, que é o fundador do Kyokushin, ele conseguia, com um único soco, simplesmente neutralizar um boi. A registro histórico, você dava um soco na testa do boi e o boi caía. Putz. Você imagina a potência de um soco do homem desse. Aí veio aquela história, eu terminei de se concluir a questão do boxe com o karatê. O karateca, ele não é uma metralhadora, é um atirador de elite. Ele vai dar um tiro só. Ele vai no canto certo ali. Tem como afastar isso aqui, não, Jacques? Porque tá. Por gentileza. Valeu. A grande diferença, João, é que a gente bate com o corpo todo. Não bate só com o braço. Não é, isso aí esse aspecto da forma interessante. Eu quero que você explique bem, pessoal, da luta. Pra você ver como é importante a gente. Aquele adágio popular dos nossos avós. Cada macaco no seu galho. Quando eu fui treinar boxe a primeira vez, a gente quer ler e acha que a gente soca só com o braço, né? Eu queria que você explicasse isso aqui para o pessoal aqui do da Luta. É muito interessante, de fato. Aí é uma virtude que eu diria do karatê. O karatê, de fato, nesse aspecto é soberano. O punho é apenas a ponta da lança. O resto vem depois. Então, é muito bom se socar com a cintura, com a força do movimento do braço, isso imprime resultado. Mas o resultado é muito maior quando a gente se desloca e usa a energia do deslocamento, o peso do seu corpo, e bota na ponta da lança. Você não faz ideia de como é muito mais forte. A potencialidade. Muito. E o alcance também, né? A distância do alcance. Sim. A envergadura aumenta bastante. Isso. Perceba que nas lutas de karatê há sempre um movimento em linha. O karateca entra e sai. Então os treinamentos que nós fazemos de karatê sempre são entrando e saindo. Não há espaço para curta distância. Existe um karatê de curta distância, que é o Kyokushin. É bem violento. Eles treinam de uma forma muito severa, são golpes curtos, ficam a curtíssima distância. Não pode socar o rosto, obviamente seria uma carnificina, se permitisse socar o rosto, ali não duraria um segundo. Mas eles socam aqui na parte do plexo, peito, barriga, e eles são muito preparados para isso. E podem chutar no rosto. Quando sai um chute no rosto, é um nocaute. Já era. Já o Karate Shotokan, que é esse que eu pratico, é o mais difundido no mundo, ele não tem esse contato direto. Há vários estilos de Karatê, é importante que se tenha uma noção sobre isso, sabe? Porque a gente pensa que Karatê é um só. Na essência o mestre Gishin Funakoshi, no seu livro Karatê do Meu Estilo de Vida, deixou muito claro isso. O Karatê é um só. Os estilos que se foram inventados não passam de uma vaidade pessoal de alguns discípulos dele ou dos professores dele, mestre Asato e Itoso, na época do Japão, de mudarem uma filigrana e dar um nome diferente. Mas o karatê é um só, não há diferença. O pessoal da Karatê tradicional, que é o karatê do Lyoto Machida, o Mestre Machida, é o mesmo karatê do pessoal da CBK, é a Confederação Brasileira de Karatê. Por que hoje existe tanta liga de karatê, tantas confederações de karatê? Perguntar. Questões de mera vaidade, é o mal do ser humano. Eu ia entrar nisso aí, mas... do ser humano. A questão mercadológica, o cabaquete tem o seu estilo, domínio, tal. E se enfraquece o karatê. Enfraquece qualquer luta. Demais. O jiu-jitsu hoje tem várias federações, várias ligas que só fazem empobrecer o esporte. Pois é. E vocês são bem mais unidos. Nós do jiu-jitsu somos mais unidos em relação a isso.
Se eu comparar com o Karatê, hoje nós temos quase 20 confederações. Pois é. Quase 20. Então imagina num país como o nosso, quantas federações tem? Multiplica 20 pelo número de estados, vai ser esculhambação. É verdade. Deveria ter uma união para fortalecer o esporte. Existe o karatê interestilos, o karatê point, o karatê tradicional, esse da CBK, todos deveriam se unir, é uma coisa só. Mas, infelizmente, por questões administrativas, e como eu disse anteriormente, que não passa de vaidade, se eu penso diferente, eu vou criar meu estilo, vou criar minha confederação. Puxa, é muito ruim, é muito ruim. Nós não estamos na Olimpíada por causa disso, acredito eu. Por quê? Porque o karatê, ele foi reconhecido em 1970. Né? Foi fundada a VUCO, a World Union Karate Organization, a nível mundial. Qual era o objetivo da VUCO? Era tornar o karatê uma unidade a nível de mundo. O karatê estava difundido no mundo inteiro em 1970. E em 1985, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, reconheceu a VUCO como uma entidade do disciplinamento, harmonização e controle do karatê a nível mundial. O Comitê Olímpico Internacional. Naquela época já se tinham os estilos, mas não tinha tanta federação, tanta confederação. Né? A CBK é mais recente, é de 1987. Ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional como a única entidade de karatê apta a ministrar o karatê no Brasil. Isso é certo? Não é certo. Não é certo. Não. E a gente sabe geralmente quando há a tendência de, isso é em qualquer modalidade, a tendência de fortalecimento, há uma unidade só, tem um interesse político por trás ali, os caras querem manter o controle do... Infelizmente, Exato. no jiu-jitsu também acontece muito isso em qualquer modalidade. As coisas não são levadas com base no porquê foi concebida aquela luta. Né? Porque, por exemplo, o cara que vai praticar luta, um Hélio Gracie que repensou o jiu-jitsu para pessoas mais franzinas. Eu não tenho propriedade sobre a história do karatê. Quem concebeu o karatê lá atrás, quem pensou aquela modalidade ou de autodefesa ou de enfrentamento, ele pensou em sua essência mais nobre, de criar uma luta que pudesse equilibrar as diferenças, exatamente, que pudesse uma pessoa... Então, em sua essência, a coisa foi nobre. Aí vem o ser humano desvirtuando o verdadeiro propósito, né? É verdade. No jiu-jitsu é da mesma forma. Exatamente isso. O Gishin Funakoshi, que é considerado o pai do karatê moderno, ele concebeu o karatê e foi ele que levou o karatê ao conhecimento mundial. Vou perguntar porque eu sou leigo, até acho que é uma curiosidade também da comunidade da luta. É uma luta de origem chinesa, japonesa? Estou perguntando como sou completamente leigo. É bem interessante essa questão da origem das lutas. Né? Eu gosto muito de pesquisar esse tema, porque eu gosto muito de história. Então, toda luta, João, jiu-jitsu, karatê, tudo veio da Índia. Da Índia. Bodhidharma era um monge indiano que tinha seu mosteiro na Índia, mas que peregrinou até a China. E lá a China budista tinha os seus mosteiros, os monges chineses, preparavam muito espiritualmente, mentalmente a sua vida, mas eram fisicamente doentes, porque eles não praticavam nenhum esporte. E aí o Bodhidharma, monge indiano, levou as técnicas de arte marcial para os monastérios chineses. Lá, eles começaram a desenvolver lutas baseadas em movimentos de animais, tanto técnicas de trocação, quanto de projeção, quanto de solo. Tudo completo. Tudo veio da Índia. Completo. Impressionante. É o berço da civilização ocidental. São as grandes... Em história se chama... São as cidades na antiguidade, são as civilizações hidráulicas. China, Índia, Mesopotâmia e Egito. Então, tudo nasceu ali. Há registros históricos mesopotâmicos. A Mesopotâmia mudou uma fase histórica. Saiu da pré-história para a antiguidade. Eu falo em 4.000 anos antes de Cristo, eles inventaram a escrita. E, nesse compasso, há registros em obras de arte mesopotâmicas em que havia luta corpo a corpo. Há 4.000 anos antes de Cristo. Assim também no Egito Antigo há obras nesse sentido. Na China, não tem nem o que se falar, a China se perde na história, né? Não há registros do início da civilização chinesa, é uma coisa extremamente profunda, mas toda a arte marcial veio da China e migrou para o Japão. Naquela época havia uma rivalidade muito grande do Japão com a China, porque a China tem um território muito grande, o Japão é uma ilha, na sua predominância
com montanhas, não tem áreas cultiváveis. Então, o Japão sempre quis expandir seu território, seja em direção à China, à Manchúria, à Coreia. E nessa rivalidade por expansão territorial, os japoneses tinham uma rivalidade histórica com os chineses e não queriam aceitar as artes marciais chinesas. Só que em Okinawa se desenvolveu o karatê com base exatamente nessas técnicas que vieram da China. Inicialmente era chamado de Tode, era mão chinesa. Mas O karatê era chamado Tode. Tode, pois é. Mas aí, para se alimentar essa contenda, né, sino-nipônica, o Tode mudou de nome, virou karatê, já para tirar o nome chinês para ele ser aceito no Japão. Porque houve uma época que ali era o reino de Ryukyu, né? Okinawa fica no sul do Japão, uma ilha grande, mas há ilhotas ao redor. E ali naquele império, eles proibiram o uso de armas. Então as pessoas precisavam lutar para se defender. Havia muitos viajantes que peregrinavam e faziam saques, assaltos. Eles usavam as armas que se utilizavam na lavoura, aí vem o bastão, o chaco, as tonfas e tudo mais. E, dado momento, também se viu a necessidade de se lutar de mãos vazias. Cara em japonês quer dizer vazio, te é mão. Então é a luta das mãos vazias. Então mudou-se o nome para karatê e em Okinawa foi o berço do karatê. Lá o karatê floresceu, nasceu e se fortaleceu em Okinawa, mas era uma prática proibida. Porque a época você sabe que nas ditaduras, nos regimes absolutistas, principalmente naquela época, que eram impérios, né? Os reis não permitiam o uso de armas. A arma de fogo não era permitida. E também não era permitido o uso de armas não convencionais. Então, as pessoas começaram a treinar clandestinamente as lutas que vinham da China, né, para tentar se defender. E o karatê surgiu aí, o jiu-jitsu tem essa mesma origem. Indiana, chinesa, japonesa. Dos anais que eu analisei do jiu-jitsu, eles vêm a primeira versão dos monges tibetanos. Assim, Sim. Né? O Tibete, eles viviam de forma nômade ali, tinham uma cultura pacifista e queriam desenvolver como eram muito saqueados pelos bárbaros nessa questão nômade, eles desenvolveram uma luta onde eles pudessem subjugar os bárbaros sem ter necessariamente que machucá-los. Então a primeira versão do jiu-jitsu vem dos monges tibetanos. E aí depois houve uma evolução do Japão, acho que nessa transição que você falou aí, das coisas migrarem da China para o Japão, e aí veio uma coisa mais física, né? Mas eu não vou abrir essa porta de história, eu quero escutar a sua história. Essa história aí depois a gente passa pro pessoal. E aí você fala assim, então o karatê, seu berço, Índia. Primeira versão. Sim, Índia. eu digo assim, todas as artes marciais tiveram origem na Índia, né? E de lá, como falei, passou para a China, também teve sua contribuição histórica, o karatê se fortaleceu em Okinawa. Só que era proibido, como eu falei, né? A intenção, quando eu não estou falando aqui para questões pontuais, não estou falando em política, Lógico. por favor, estou falando Não, história. lógico. Então, lógico. quando não se pretende... Sou filho de uma professora de história e cresci louco por história também. Pois é, então quando não se pretende que uma sociedade se fortaleça, o que é que se faz? Se corta as armas da sociedade, né? Então, isso fortalece os governos autoritários. E antidemocráticos, e imperialistas, absolutistas. E foi o que aconteceu no Japão. O reino de Ryukyu se proibiu usar armas. Aí se desenvolveu esse karatê. E o Gishin Funakoshi, aí vem a origem daquela pergunta que você me fez, né? Você falou que o Hélio Gracie era franzino, não era franzino. Gishin Funakoshi, ele foi de um parto prematuro, era pequeno, tinha problemas de respiração pulmonares, e entrou no karatê, convidado por um sobrinho, o Sensei Itosto, que dava aulas escondido, tudo era clandestino. Itosto treinava à noite, para tentar melhorar a sua saúde. Foi criado pelos avós, fez poesia clássica chinesa à época e se apaixonou pelo karatê. O que aconteceu? Para você entender um pouquinho como é que o karatê chegou no mundo, né? Em 1922, houve uma apresentação pública do karatê ao imperador chinês e ele ficou completamente assim, encantado com a arte marcial. E com a ajuda de Jigoro Kano, não se sabe, muita gente não sabe disso, mas Funakoshi é contemporâneo de Jigoro Kano, o criador do judô. E foi ele que orientou Funakoshi a enveredar pelos caminhos da sociedade chinesa. E o judô que foi uma versão mais sociável do jiu-jitsu. Ele queria uma coisa mais familiar, mais palatável do ponto de vista social, porque o jiu-jitsu foi concebido como luta, eminentemente como luta, né? E aí trouxe a primeira versão do judô. Tanto é que a primeira versão do judô é como você falou,
o chão muito completo, o em pé muito completo, depois que foi se desvirtuando um pouco aí ao longo do tempo. Cada um saiu para a sua especialidade. Então, né? quer dizer que ele era contemporâneo do... Contemporâneo. Então foi por intermédio, pelas mãos de Jigoro Kano, que o Sensei Funakoshi conseguiu levar o karatê às universidades japonesas. Que legal, cara. E a partir daí, dá uma apresentação pública em 1922, quando ele introduziu nas universidades, o karatê passou a ser disciplina obrigatória no Japão. E aí, de 22, pós-guerra, né? No início do século, o karatê já era praticado antes disso, houve imigrantes do Japão para cá, que trouxeram o karatê, mas não difundiram muito no Brasil. Agora, pós-guerra, né, 39 a 45, então, nos anos 50, houve uma migração muito grande de japoneses para cá, para o Brasil. Claro, primeiro fugindo do desastre que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Hiroshima, Nagasaki. Né? Depois, eles haviam uma superpopulação no Japão. Para o governo japonês, essa imigração era importante, e para a gente era importante também, porque eles vieram aqui, se localizaram no estado de São Paulo, que é o berço do karatê brasileiro, e no norte do Paraná. E lá eles se dedicaram à lavoura do café. À época, o café era um dos... E precisasse mão de obra. Pois é, não precisava de mão de obra, então... Soltou a fome com vontade de comer, quando o matuto. É uma questão econômica, né? Então, de lá para cá vieram senseis, professores de karatê, que a partir dali sim fortaleceram o karatê brasileiro. O professor Tanaka, até muitos, Sasaki, tantos outros, Nakayama, professores vieram para lá, para São Paulo, e de lá o karatê foi tomando o Brasil inteiro. Então nós podemos dizer que o karatê brasileiro se fortaleceu na segunda metade do século XX, com a origem em São Paulo. Mas nós tivemos o karatê muito forte em muitos estados. Né? Os irmãos Caribé, na Bahia, foram conhecidos nacionalmente. Tanto é que o patrono do karatê brasileiro hoje é o Denilson Caribé. Era uma família de lutadores extraordinários, muito bons. E que deixaram casa na Bahia. Da Bahia, eram irmãos. E eles deixaram um legado para o karatê extraordinário, karatê nacional. E é isso. O karatê, então, se a gente for pensar que o jiu-jitsu chegou ao Brasil também mais ou menos no início do século passado, talvez o jiu-jitsu seja um pouco mais antigo do que o karatê no Brasil. Por incrível que pareça. Entendo. Só que só foi ter um boom mais à frente. Mais à frente. Pelo que você me falou, o karatê já chegou bem forte, já foi se estruturando, mais organizado. São Paulo em evidência economicamente, fez com que também tudo que circula, a moeda circula mais. Isso. Hoje não mudou. Aí você consegue praticar mais o supérfluo, né? Porque a arte marcial ela sempre esteve ali como um produto de luxo. Sob que perspectiva? Não só de remuneração de mensalidade, mas às vezes o cara não podia treinar porque tinha que trabalhar para manter a família e tal. Então, onde gera a economia mais aquecida, você tem condição de ter outras práticas paralelas que não só o trabalho, né? Exatamente. Porque a moeda gira mais. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço a todo mundo. O jiu-jitsu ele não tem uma base, falo jiu-jitsu praticado depois da transformação que o Hélio Gracie, o mestre Hélio, imprimiu. Ele não tem uma base filosófica, pedagógica. E também não é culpa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele foi compreendido, foi concebido para ser uma luta. Como eu venho de judô, e hoje também eu continuo pensando do mesmo jeito, assim, às vezes, a depender da faixa etária da criança, um pai me procura, João, eu quero botar meu filho numa luta. Qual a idade dela? A depender da faixa etária, eu prefiro um esporte como judô, como karatê, como kung fu, porque tem uma parte ali filosófica e pedagógica que para a criança, uma certa faixa etária, é muito importante. O jiu-jitsu não tem isso. Você sentiu essa... Eu não vou dizer o choque. Você sentiu essa diferença cultural quando chegou no jiu-jitsu? Bastante. Isso é perceptível de quem vem de outra luta, bastante, né? Bastante. Eu senti muito, mas muito mesmo. E quando eu cheguei no espaço cultural, eu trazia comigo aqueles princípios do karatê, né? O karatê, mas o jiu-jitsu também tem. Essas artes marciais orientais trazem consigo um conteúdo filosófico muito forte. É o Bushido. Né? Uhum. A gente tem, no mínimo, implicitamente a gente sabe, tem que respeitar o mais graduado, lógico. Não pode machucar aquele menos graduado. Esses são princípios bem comuns das artes marciais. A gente não pode brigar na rua, não pode machucar quem não sabe que é lutar arte marcial. Em suma, deve resumir aquilo às academias e às escolas de arte marcial. Mas o karatê ele tem princípios bem fortes, né? É o Dojokun. No karatê, existem 5 princípios que são, desde o primeiro dia, o praticante vai ter que repeti-lo no final da aula. Respeito acima de tudo, é o primeiro. Então, é algo essencial. O respeito é imprescindível para qualquer relação interpessoal. Em qualquer esfera, em qualquer segmento. Esforçar-se para a formação do caráter.
um chamamento ao uso da arte marcial para o aprimoramento do caráter. Que coisa importante, né? A gente repete isso, acho que eu já repeti isso na minha vida mais de 1 milhão de vezes. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. O que é isso? Que a mente vai mandar no ímpeto. A gente tem que pensar. Olha, eu vou fazer aquilo que o meu ímpeto me manda fazer? Não, eu tenho que refletir e procurar o caminho da razão. Criar intuito de esforço, que é resiliência, perseverança, vontade de não parar nos primeiros obstáculos, ser esforçado, ser resistente e conter o espírito de agressão. Ou seja, não machucar o seu adversário. Porque a gente trabalha com o corpo do adversário. Lógico. Seja no jiu-jitsu, seja no karatê. Então, eu sempre tive isso pra mim, sabe? E talvez tenha sido pouco compreendido por alguns no karatê aqui na Paraíba, mas não é que eu não gosto de bater. Puxa vida, a gente sabe do nosso poder. Perfeito. Eu não vou meter a mão no rosto de alguém sabendo que eu já quebrei o nariz de alguém. Eu vou dizer o nome, o professor Zé Luiz, amigo meu agora, grande professor aqui da Paraíba, dá aulas na Academia Dragão Branco, no Valentina, mas numa competição, acredito que em 1997, por aí, essa competição foi no ginásio do Sesc, na Lagoa. Ele era maior que eu, engraçado, as pessoas depois vão ficando do mesmo tamanho, né? Eu não sei se eu cresci ou diminuiu. Ou diminuiu. Mas ele era bem maior, um peso maior, fiquei um tanto quanto apreensivo, mas aquela história foi o que se chama jab, né? No karatê quisamos o quê? Entrou lá, entrei de corpo inteiro. Começou a luta, saiu no campeonato. E já era na fase final. Quisamos o que, entrou no meio da guarda dele. Pum, saí, quando eu saí, ele botou a mão. Rapaz, quando ele tirou a mão, muito sangue. Muito sangue. Quebrou o nariz. Eu fui desclassificado, obviamente, com toda a razão, mas... Quer dizer que na competição não pode ter esse contato? Não excessivo. Se houver um contato excessivo, ele é diferentemente do jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu, se eu lhe pegar no armlock ou vice-versa, eu vou bater, você vai parar. Lógico. Mas se você continuar, quebra meu braço. Sim. E o prejuízo disso? Quem paga? Eu passei por isso no Nordeste de Pernambuco faz muito tempo. Esse cara é até policial militar. Parece que ele foi expulso da polícia do Rio Grande do Norte. Ele era uma pessoa realmente a sua natureza era ruim. E aí ele entrou um armlock e eu bati, ele não largou, porque eu já estava lutando vale tudo e ele não lutava, ele era bom no kimono. E aí realmente ligamento, rompeu um monte de coisa. Puxa vida. Aí eu tive que dar um soco nele, porque na mão ele não ia, né? Aí virou aquela loucura. Né? Mas resumindo, o certo é bater, né? Se não bater, é como se vai machucar tudo, né? Pois é. Tem uma diferença do karatê pro jiu-jitsu, é que no jiu-jitsu a gente sabe exatamente o limite para parar. Bateu ali, parou, né? No karatê, não. E às vezes há um golpe de encontro. Né? Agora vocês têm que ter um controle muito grande, assim. Eu falo como lutador, assim, você dosar, porque tem a adrenalina da competição. Exatamente. Tem a vontade de querer vencer a competição, né? Então vocês têm que ter um controle de dosar essa força aí. E você vê o poder do karatê, né? Porque um meio soco, né? Quisamos o que é o jab, né? Do karatê. Mas com o deslocamento do corpo todo chegando lá. O tronco, tudo. Puxa vida, como é que é capaz de quebrar com luva? Com luva. Quebrou o nariz do a colega. A luva que vocês usam em competição é como a do MMA, assim, é fininha? Não, ela é bem mais... Na verdade, eu nunca peguei uma luva de MMA. Nunca usei uma luva de MMA. Mas a luva do karatê, ela protege a mão. Ela não vai proteger o rosto. Entende? Entendo. O objetivo é o contrário. É mais pra... É como na MMA. Os cabaços que protegem alguma coisa mesmo. É pra dar uma satisfação às leis, os requisitos. Mas quando pega, irmão... O punho liso, ele vai abrir. Qualquer toque aqui vai abrir. Vai abrir aqui no supercílio, vai abrir aqui ao redor da boca, vai abrir em cima, aqui embaixo. A luva, ela evita isso. Abre menos, né? Mas o impacto... Mas o impacto, ele vai reverberar lá dentro. Né? Pro jiu-jitsu, eu nunca fiz uma luta de luva, né? Aliás, só fiz uma, porque eu tava com uns pontos na mão, teve um episódio, 2 semanas de lutar um vale tudo, mas minhas voltou sem luva. Como envolve muita pegada, eu não me senti confortável com a luva, você acredita? Assim, pra mim, dificultou as pegadas pra mim. Sim. Como eu era acostumado a escola toda sem luva, quando botou na minha mão, pra mim foi muito estranho. Acredito. Eu acho que é uma questão de adaptação, né? Pra mim não foi confortável, não. Agora, você falou aí de valores. Quando a gente perguntou da questão cultural do karatê, que você... Olha, eu já repeti 1 milhão de vezes. Você falou de valores, é impressionante. Que é totalmente aplicável ao que esses jovens hoje precisam. Porque eles falam que está na geração Y, né? Isso. Que tem tudo. Menos resiliência, menos paciência. Às vezes falta muito respeito, né? Veja como a arte marcial pode ser útil na formação desses jovens, né? Sim. Indistintamente, depende de modalidade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Esses valores íncitos da arte marcial, eles formam, como nós falamos no início, o cidadão. Né? Cidadão, um Sabe, indivíduo. O berço da sociedade é a família. É lá na família que ele vai absorver todos os valores, todos aqueles valores éticos, morais dos pais, né? Perfeito. Mas saindo da família,
o contato com a arte marcial é muito importante para reforçar esses valores e até para agregar esses valores, né? É aquilo que nós falamos, o agressivo fica mais Equilibrado, calmo, mais e calmo. aquele mais tímido fica menos tímido, né? Verdade. A temperança, o meio termo, a neutralidade, O equilíbrio o ali. equilíbrio é fantástico em qualquer arte marcial. É muito interessante, Tem até de verdade. uma história engraçada. Eu estudava em 2001, aí tinha um colega, ele era o nerd da sala, né? Ele era muito alto, ele andava meio de óculos, meio corcunda, sem meu cabisbaixo, e me procurou e disse, ó, eu esperava que qualquer amigo meu da turma me procurasse para ter aula de jiu-jitsu, menos ele. Aí ele me procurou um dia no intervalo e disse, ó, João, tô querendo treinar jiu-jitsu. Aí eu, é mesmo, aí nem botei fé, né? Eu compro o kimono onde? Você compra o kimono ali na Esporte e Ação, então eu dava aula no bancário, nessa época, ele morava lá. Resumindo, ele riscou lá, que eu não esperava, com o kimono debaixo do braço, começou a treinar. E eu era da turma da bagunça do 2001, né? E quando eu chego no 2001, os bagunceiros me chamam, sabe que bexiga tu fez com fulano? Eu disse, eu não fiz nada, foi que eu... Rapaz, até a postura de andar dele mudou. Esse rapaz não é um mérito meu, é o ludismo da arte marcial, né? A arte marcial ela vai passando essa autoestima, essa segurança, né? Isso. E era impressionante de fato, como até a postura dele, o pessoal dá mais eretas, pô, tá fazendo bem pra ele, show de bola. Vai treinando aí, né? E é isso aí. Você deu aula há algum tempo, ou a sua carreira na magistratura e na polícia não deu tempo para isso? Porque você tem uma bagagem impressionante e tem uma coisa muito interessante para o jovem, né? Um amadurecimento de vida por conta das outras áreas que você caminha, né? O magistrado ele tem que lidar diuturnamente com os conflitos sociais, com as adversidades e o que você extrai desse seu dia a dia é muito rico, somado à arte marcial num tatame para orientar um pouco esse jovem. Você já fez essa experiência já? Eu diria que é uma frustração que eu tenho na minha vida de não ter tido a oportunidade de dar aulas de correria karatê. não pude, não eu não permite, pude. né? Eu tive que fazer uma opção. Na vida nós fazemos opções, né? Lógico. Escolhas. E algumas escolhas são muito importantes. O casamento é uma escolha mais importante, eu acredito, na vida da gente, né? Um casamento ruim é uma vida complicada, né? Verdade. Ou então é um insucesso de uma separação, que não é nada bom para ninguém. Mas, assim, há escolhas na vida que nós temos que fazer, né? Eu me lembro bem quando eu entrei na magistratura, o Esmardão Antônio de Pádua, que é uma pessoa que até hoje eu tenho um grande respeito por ele, ele foi o presidente da minha banca. Sogro de mano, né? Sogro de mano, exato. Pai de Dulcim e Clemens, né? Pois é, então o Esmardão Pádua, ele falei que passei um tempo em fazenda pública. Minhas sentenças iam lá para o tribunal, ele via. E ele tinha uma afeição muito grande por mim, primeiro porque eu era do concurso que ele foi o presidente. Top. E ele tinha aqueles juízes que passaram em 98 como filhos dele, na magistratura. Eu gostava muito da turma da gente em 1998. Depois, porque ele me disse pessoalmente que era admirador das minhas sentenças. Chegavam lá, havia recurso necessário, ex ofício, né? E 2000, eu era juiz há 2 anos. Eu estava aqui, na Vara de Fazenda, como eu disse, trabalhando 3 expedientes. Esmardão Pádua era diretor da ESMA, Escola Superior da Magistratura, né? Uma escola para o ingresso na carreira da magistratura, os advogados fazem essa escola, durava 1 ano o curso, e se preparavam para ingressar na magistratura mediante o concurso público para juiz de direito. E ele me chamou para dar aulas lá, de processo civil. Eu gostava de processo civil, eu sou filho de professores. Meus pais são professores universitários, ambos formados pela Sorbonne na França, meu pai e minha mãe. E eu tive muita vontade de atender, porque não era um convite, era uma honra para mim. Eu tinha 2 anos de magistrado, ou menos que isso, e dar aula na ESMA, né? A pedido do Esmardão Pádua, eu aceitei, mas só aguentei 15 dias. Não gostou, não? Não é que eu não gostei, eu adorei. O tempo. Mas eu não tinha como acrescentar mais aquela aula de direito na minha rotina. O tempo. Porque estava comprometendo o meu trabalho na magistratura. Então eu tive que fazer uma escolha. Ali naquele ano foi determinante para mim, foi em 2000. E eu pensei em quê para fazer essa escolha? Na arte marcial também. Porque nós somos corpo e mente. Nós não podemos nos dedicar simplesmente à atividade intelectual, não. Não somos máquinas, né? Exato, nós temos um corpo para zelar. E vem um brocado, um axioma antigo grego, né? Corpus sã, mente sã. Perfeito. Nós precisamos trabalhar a mente e o corpo. E eu sabia que se eu enveredasse pela carreira do magistério, eu certamente iria gostar, iria desenvolver. Mas eu ia ter que deixar de lado a musculação, o karatê, jiu-jitsu. Não tem tempo para mim. Eu tenho para viver a arte marcial. E eu queria seguir para e passo, concomitantemente a arte marcial e a magistratura. Então ali
eu pedi ao Eduardo Padre que me perdoasse, mas eu não queria seguir a carreira de professor. Mas não disse dos motivos, disse que estava sobrecarregado, mas também era para continuar a arte marcial, porque inevitavelmente eu ia sacrificar o karatê. Ia sacrificar a musculação, ia sacrificar o jiu-jitsu, e para mim era importante. E depois de um ano ele voltou a me chamar, eu já estava em Campina Grande, e eu aceitei de novo, eu não soube dizer não a ele. Mas durei só um mês e voltei, Pardoni. Eu queria que o senhor me perdoe. Me perdoasse. Eu me sinto muito honrado pelos convites, pelo reconhecimento, mas eu estou fazendo uma escolha de vida. Aí expliquei. Faço arte marcial e quero continuar me dedicando também à atividade física. E a magistratura já me sufoca demais, sabe disso. Ele entendeu bem e me chamou mais. Eu continuei treinando arte marcial até hoje. Mas eu vou ousar aqui, vou lhe fazer uma intimação, nem não um convite. A gente tá para organizar um aulão aí do Luta pelo Bem com o pessoal do Prédio Social que a gente acompanha. Vai ser um aulão grande com todas as unidades e quero ter o privilégio de você ir dar lá uma palestra, falar um pouco da sua história, passar uma posição de juízo também. Pois não. Mas falar principalmente da sua história para motivar essa criançada que tanto precisa aí de norteadores saudáveis. Tá intimado, tá convidado não. Vou só ver a data. Obviamente que no horário que não prejudica aí sua correria. Não vai precisar fazer condução coercitiva não. Pronto, vamos embora. Vou espontaneamente. Vamos embora. E aí você chega no jiu-jitsu e você vê essa questão cultural, essa singularidade cultural, né? Sim. Lá no karatê a gente tinha uma formação nesse aspecto de comportamental, né, muito forte. A gente não podia, por exemplo, machucar o colega do tatame, não podia. Esse acidente que aconteceu com o professor Zé Luiz é algo que até hoje eu me penitencio. Foi uma exceção. Foi um acidente mesmo, né? Mas assim, acidentes acontecem, né? Lógico. Eu já quebrei o dedo, se olhar aqui, esse dedo não fecha. Eu tive que adaptar meu punho para botar esse dedo mais para frente para poder continuar socando. Porque isso aqui foi uma defesa de mão aberta de um chute frontal. O cara se chama Maigeri, né? E defendendo de mão aberta, houve uma luxação completa. O dedo ficou assim, a ponta do dedo. Foi como esse meu aqui. Pois é. E eu tô achando que você foi irresponsável igual a mim. Você tirou o gesso antes, pelo jeito. Porque quando fica assim duro é porque... Mas ele foi erro médico, você acredita? Foi mesmo. Foi. Porque, na verdade, quando você tem uma luxação em qualquer dedo, no polegar, ele deve ser imobilizado torto. Do contrário, o ligamento fica comprometido. O médico imobilizou reto. Foi mesmo. Não voltou mais, voltou em parte, né? Eu fiz muita fisioterapia, mas felizmente não comprometeu a minha pegada no jiu-jitsu. Não ficou mais fraco, não. Só eu boto um pouco mais para frente aqui esse dedo, eu consigo socar bem. Mas o que é que eu senti? Eu senti que no jiu-jitsu, primeiro, não tinha o formalismo do karatê. No karatê, tinha um mano branco, não pode falar alto, não pode ter música durante o treino. Ai, meu amigo. Aí realmente você teve um choque extremamente cultural. Você não pode nem falar. É quando o professor permitir que você fala. Entende? É muito rigoroso. É uma coisa que tem muita hierarquia, muita disciplina. Aí você é da década de 90 com a gente, né? 90, isso. E tem mais, quando chegou no jiu-jitsu, as pessoas achavam que não tinham que lavar o kimono, né? Isso mudou ao longo do tempo. Mudou ao longo do tempo. É verdade. Absurdamente, eu tava rindo com o kimono imundo, disse, meu amigo, pelo amor de Deus. Não, havia alguns que era uma luta para aceitar o odor, né? O odor. Adversário. Pelo amor de Deus. Pois é, já no karatê não era absolutamente assim. Então, eu senti esse choque. Eu senti. Assim, o karatê importou do Japão aquele conteúdo ético muito forte. O japonês é muito disciplinado, né? Muito. Não é à toa que é um povo tão desenvolvido, social, tecnologicamente, economicamente, um país que não tem nem área cultivável. Isso é incrível. Em contrapartida, muitos tiram a própria vida por não aguentar, não alcançar as cobranças silenciosas da cultura japonesa, né? Isso. De excelência extrema, né? Também. Mas voltando para a questão cultural. Aí, de fato, eu percebi que não havia assim, uma intercomunicação dentro do tatame mais polida, como havia no karatê. E é tipo do brasileiro. O brasileiro é informal, rapaz. O brasileiro é informal. Né? A gente está comparando um método japonês a um método brasileiro. Não tem como ter par e passo. Não. Tem. Então, assim, foi imaturidade minha sentir esse choque. E também foi pouca experiência, né? Quando eu cheguei, eu senti. Mas, assim, eu percebi, João, e eu vou dizer isso a você com muita sinceridade, que eu não fui bem-vindo no jiu-jitsu. Foi por isso que eu não continuei. Foi. Porque eu era lá atrás. 94. Não, mas naquela época acontecia isso. Cultural. Naquela época acontecia isso mesmo. Eu vou explicar por quê e vou justificar. Que assim, não era uma questão personalíssima com você. A gente tava começando o jiu-jitsu ali. Eu digo porque eu fiz parte dessa história aí, né? Então, o que é que foi compreendido? A gente não tinha recursos financeiros
para divulgar o esporte, aí não tem como pagar um comercial de televisão e tal, e foi dialogado, existe essa conversa, eu estou dizendo aqui, não é um furo que eu já falei em outra oportunidade, existe essa conversa, uma tratativa, eu, Carlão Sucata e Luiz José, a gente não tem recurso. Hoje eu entendo que foi necessário esse processo, sim. Poderia ter sido menos contundente, só que a gente era muito jovem, isso. Então assim, a gente tem que enfrentar as demais artes marciais para mostrar que o jiu-jitsu é uma luta viável. Isso. E aí eu me imagino, eu não lembro da sua chegada, mas eu me imagino você chegando, quando você se identifica como vindo do karatê, e já existiu uma efervescência entre as lutas e o jiu-jitsu, até saber com que anos você veio, certamente houve aquela pressãozinha. Você me encarou lá, rapaz. Foi? Rapaz, eu tô morto de vergonha aqui, ó. Tô passado. Me perdoe. Me intimidou. Agora, rapaz. Graças a Deus, agora eu vou fazer esse destaque. Graças a Deus, o Rodrigo não guardou mágoas, porque o homem agora é juiz, é preto de juiz e preto de karatê. Pô, tava lascado por ocorrência, na caneta, na pisa, e olha o tamanho do braço do cara. Pelo amor, me perdoe, olha, de coração, viu? Vai ter até um sushi depois. Ó, pelo amor de Deus, não leve pro lado pessoal, não, viu? Foi mesmo. Foi mesmo. Sim, eu senti. Eu nem precisei me identificar como lutador de karatê. O pessoal já sabia, eu não sei como. Naquela época, eu estava participando de competições, eu era seleção paraibana, então a gente saía naqueles programas de esporte. Eu só tinha um, que era o Globo Esporte. Só tinha um. O nacional, o local, né? Isso. Então a gente conseguiu colocações em Fortaleza, em Maceió, e foi quando a Paraíba teve destaque no karatê a nível nacional. Nós tínhamos uma equipe juvenil e depois seguida adulto que levou o karatê a um paraibano a um patamar nacional pela primeira vez. E as pessoas já sabiam que eu era do karatê. E eu fui caladinho, não disse a ninguém. Eu não disse a ninguém. Carlão chegou uma vez pra mim e fez... Claro que ele não lembra disso. Ele não vai lembrar. Lembra não? Eu não lembrava disso aqui. Eu fiz... Olha, Rodrigo, você... Parabéns por ter pego a faixa preta de karatê, viu? Mas karatê não é melhor que jiu-jitsu, não. É melhor que nossa jiu-jitsu. Se ouçam, sei. Ouçam. Rapaz, isso era muito enraigado na época. Vereador, eu tava perto do agente, graças a Deus. Fique tranquilo, viu? Não tem mágoas, não. Minhas admirações, Carlão. Meu primeiro sensei. Mas naquela época era muito... Havia uma rivalidade. Não era com o karatê. Existia uma... E outra coisa, assim, que eu percebo que não foi com você não dessa forma, mas era recorrente também, sabe o quê? Não só do karatê. A gente tava lá treinando e os caras também não vinham de forma desrespeitosa, mas vinham outras modalidades. Ó, eu queria testar o juiz. Os caras vinham educadamente e houve vários enfrentamentos ali de diversas artes marciais. E era engraçado, porque assim, o que é que o Luiz fazia? Eu era o mais magrinho, o menorzinho. Disse, fala, uma filha, você pode lutar qualquer um, escolha aí. Sempre pegava o Maguinho, vamos dar porrada no Maguinho. Toda vez eu era escalado para ir pro front, né? Então, assim, era recorrente isso também, das pessoas não de forma desrespeitosa irem testar o jiu-jitsu. Porque era uma coisa muito nova, muito embrionária ainda aqui, né? Mas depois, assim, pronto. Você falou uma coisa no começo do podcast, que eu concordo em grau, gênero e número. Não existe luta completa. Existem lutas que se completam. Perfeito. Se a gente pegar o karatê, pegar o jiu-jitsu, pegar o kung fu, pegar o boxe, pegar o sandá, pegar o sambo, vão ter coisas que a gente sabe que dá para adequar e coisas que devem ser ignoradas. Isso. Como também ainda existe a singularidade do tipo físico do lutador e do perfil lutador. Isso. Tem um golpe que pode se adequar muito bem ao meu jogo e tem um golpe que já não se adequa ao seu e vice-versa, né? Isso. E naquela época, realmente, assim, a gente tinha que imprimir uma pisada para que o juiz fosse conhecido. Eu acho que deu certo. Houve um processo... Foi desgastante em alguns momentos, houve coisas desnecessárias de fato, mas depois, hoje, há um completo processo de amadurecimento. E o lutador de jiu-jitsu ou de karatê, qualquer outra modalidade, que achar que a luta dele só resolve tudo, aí isso aí parou no tempo. Ingenuidade. Isso aí parou no tempo, né? Aí, te vendo no MMA hoje, né? Sim. MMA, você não tem como saber só jiu-jitsu hoje. Tem não. Aquela época de Royce Gracie era aquela época. Hoje em dia as pessoas sabem também jiu-jitsu, né? Verdade. Então, hoje se tornou muito mais difícil ser campeão de um MMA, de um UFC, porque na verdade, assim, cada um tem o seu estilo, cada um tem seu jogo. Perfeito. Né? Assim, vai ganhar aquele que chamar você para o seu jogo. Conseguir chamar você para o seu jogo. Conduzir o cara a entrar... Você é quinto grau de jiu-jitsu. Isso. Eu sou faixa preta do jiu-jitsu, sou um neófito, digamos, em relação a você, que é um grande mestre.
Eu vou lá trazer você no MMA pro meu jogo. Eu não Lógico. vou querer que você me pegue. Não, e se eu for trocar porra com você, eu tô ferrado. Pois é, então eu vou manter distância, eu vou bater, vou sair. Lógico. Se eu conseguir manter esse ritmo, eu tenho Já chances Sim, de vencer você. sim. Mas se você me levar pro seu jogo, você me levar pro chão, eu tenho certeza que eu não vou ter chance. Entende? E pegando esse seu... Desculpa, pode concluir, desculpa. Não, mas só para finalizar nesse sentido, de que assim, os jogos individuais e cada arte marcial que traz a sua virtude, traz a sua característica de luta, elas se autocompletam, elas formam um corpo só. E diante dessa multiplicidade de conhecimento, aquele que não domina eu diria, os 3 estágios da luta, que nós falamos anteriormente, trocação, clinch e chão, ele tem que chamar o adversário para o jogo dele. Verdade. Se não chamar, ele vai perder. Verdade. E concordando aí com você, a última luta que eu fiz de Vale Tudo foi com o Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro era campeão europeu de boxe, sul-americano Muay Thai e era invicto de Vale Tudo. E aí eu só não perdi essa luta porque eu fiz uma preparação muito boa de cardio. Então, o saudoso Ivanildo do Papel já nos deixou. Ele me preparou de só, João, tu vai dar uma explosão, ou de soco, ou entrada de queda, 30 segundos tu tá pronto, teu cardio para dar outra explosão. Então, fui treinado para isso aí, tava num gás muito bom. E Paulo Guerreiro sabia muito, ele era faixa de jiu-jitsu, bloquear minhas entradas. Ele não conseguia bloquear. Tudo que eu entrei, eu era muito forte quando eu competia, eu levava ao chão, mas com a mesma velocidade que eu levava, ele já ficava em pé, socando, chutando. Resumindo, concordando com o que você falou o tempo todo que a gente tem que saber os 3 estágios. Chegou uma hora que para eu ganhar a luta, eu tive que trocar porrada com ele. Eu fui para trocação franca com ele, ou seja, se eu não tivesse o conhecimento de boxe, porque eu já vinha treinando boxe há algum tempo, por conta do Vale e tudo, eu teria perdido a luta, porque eu já tinha visto que no jiu-jitsu eu não conseguia deixar ele no chão. Como é que eu vou definir ele se eu não deixo ele no chão? Então, eu teria perdido a luta. Então, foi o cardio que me ajudou e ter o conhecimento de boxe. Eu ganhei a luta dele eu dei um cruzado de esquerda e estourou o olho dele, abriu uma avenida. Mas se não fosse o boxe, eu teria perdido. Então, de fato, nós temos que saber os 3 estágios. E ele conseguiu, da forma dele, me levar para o campo dele, que era em pé, porque eu não conseguia dominar ele no chão, né? Por sorte, eu tinha uma mão muito pesada, enfim. Mas é isso, a gente tem que saber os 3 estágios mesmo, tem que ter a compreensão que não existe luta completa, né? Existem lutas que se completam. Eu queria muito que a comunidade da luta, e eu sempre faço cortes do programa, vou fazer em números, porque aqui foi muito rico a nossa conversa, tanto do ponto de vista da arte marcial em si, como também de amadurecimento de vida. Eu vou repisar isso aí, Rodrigo, para o pessoal da luta, que a gente se depara muito com jovens no tatame que acha que para ter uma boa performance na luta, ser um bom atleta, seja de jiu-jitsu, karatê, qualquer modalidade, a gente tem que parar ou deixar como secundário o estudo. Isso não pode ser essa realidade, né? Vocês estão vendo aqui um artista marcial completo, um cara bom no que faz na luta, mas que levou o estudo muito a sério e tem uma carreira brilhante. Eu acho que o seu exemplo fala por si só. E exemplos como o seu a gente tem que propagar dentro do mundo das artes marciais, porque a gente prefere um cidadão lutador do que só um lutador, né? Então assim, a luta ela tem que ter o condão primeiro de tudo de formar um indivíduo, e não existe um indivíduo completo sem estudo, sem a busca do conhecimento, não necessariamente só o acadêmico, né? A vida ela tem que ser um constante melhoramento nosso como ser humano. Então esse seu exemplo aqui é muito rico. Sou muito grato por você ter vindo aqui. Dava pra gente conversar aqui 1 hora. Vou dormir muito leve dele ter me perdoado, esquecer essa triste passagem, essa minha imaturidade. E fique à vontade aí para se despedir do pessoal da luta, irmão. Foi muito bom o nosso papo, muito rico. Obrigado, eu também gostei muito. Foi uma oportunidade de falar acerca da arte marcial na minha vida. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. E fica o registro para a minha história, para os meus descendentes, para os meus amigos que vão compartilhar disso. Eu queria agradecer a algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Vou começar pelo jiu-jitsu, primeiro deles, Sensei Carlão, depois Sensei Mário Sucata. Outra fera, vai estar aqui com a gente no final do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser, Sensei Tasso Lisboa, de Natal. Depois eu diria, eu não sei se eu vou pecar pela omissão e pela ordem cronológica, mas o Sensei Kei, Sensei Adailto Raulino, o professor Pará, sangue bom, Flávio Pará. Também. Adailto Raulino Pará. Será que é o mesmo? É o do Bessa daqui, França? Do Bessa, Ele quer chamar de Flávio Pará. Brother, amigo nosso de tatame. Amigo nosso de tatame. Pois é, o Valdênio também, professor Simpson.
E professor, aí o Bruno Parma, que poxa vida. Esse Gente aí boa, sangue me ensinou bom. muito jiu-jitsu. Sim, viu? professor também. Esse aí é do coração mesmo, Coração. todos são, mas Todos são. esse está mais na contemporaneidade. Foi quem me graduou preto, ele e o professor Key. Top. E por fim, aqui o professor Marcel. Gente porque boa. eu treino hoje, eu fiz um treino ontem com ele. Gente boa, me recebeu muito bem lá na SCT, deu um treino lá com ele, com o Davi. Quero ver se eu trago ele pra cá também pra gente bater um papo aqui. Falar um No pouco. Karatê, os professores Isaías, que o professor que já não dá mais aula de Karatê, mas foi um dos pioneiros de Karatê na Paraíba, o professor Ulisses, o professor Arthur Franco de Medeiros Nicasso, isso aí foi meu tutor no Karatê, né? O professor Josué, que foi o primeiro, que era faixa roxa, depois deixou o Karatê, não pegou nem marrom. Que Foi pena, mesmo. foi. Deixou o Karatê precocemente. E meus colegas de Karatê, né? O Sensei Tagino, que aparece aí nas imagens. Sangue bom. No momento em que eu tô dando a faixa... A minha única aluna na vida foi minha esposa, viu? Foi? Pegou faixa roxa, do aula hoje eu tenho Você é academia muito em casa. corajoso. Eu tenho coragem de ensinar a minha, não, que eu já venho apanhando sem ela saber nada, mas ela aprende uma outra. Pois é, mas a gente tá apenas defendendo. E Eu tô aí, brincando. professor Tagino, meus colegas de treino de Karatê, CC Reginaldo Pereira, professor Luiz, entre outros, e são grandes nomes de Karatê paraibano, professor Carlinhos, sétimo Dan, mais graduado da Paraíba, de Campina Grande. Eu tenho uma turma das antigas aqui no Karatê, né? Tem. Tagino é nosso contemporâneo, é o presidente da federação. Né? O Karatê forte da Paraíba hoje é em Bahia. É a sede da Federação Paraibana de Karatê. Um abraço para ele, para todos os demais e ao seu público, Ao que nosso. é um pessoal que me envaidece muito e me deixa muito feliz. Amantes das artes marciais, né? Nós que gostamos das artes marciais, nos entendemos muito bem, Lógico. e nos respeitamos e trocamos experiências. Então, Lógico. esse é o objetivo, que foi muito rico também para mim. Eu quero agradecer essa oportunidade. Amém. Tamo junto, grande honra. Antes de terminar aqui, eu vi esse piso de... Isso é taco, né? De madeira. A minha carreira no Taekwondo, ela começou e terminou na primeira aula. Agora eu vou explicar por quê. Fui para uma academia das pessoas. Eu acho que ali hoje é um sex shop em cima ali. Sim, E era uma academia de Taekwondo. me lembro Aí bastante. eu fui lá, eu já treinava jiu-jitsu, já treinava judô. E como todo cara que já treina modalidade, ele acha que chega e vai aprender mais rápido que todo mundo. E num chute desse que mandaram eu fazer, eu levantei a perna com muito afinco, a outra foi e levou uma queda, meu amigo. O problema não foi a dor da queda, foi a vergonha da queda. Eu nunca mais voltei. Eu comecei a carreira no primeiro dia, terminei no primeiro dia. Nunca mais tive vontade de voltar. E ali encerrou-se o Taekwondo de João pela vergonha que eu passei. Prazer estar aqui com você, Rodrigão. Obrigado, meu caro João. Tamo junto, muita Satisfação, honra. viu? Uma Tudo boa bom. noite, pessoal. Vamos embora. Até a próxima quinta. Boas. Show. Bora, galera da luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica. Vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental. Fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica. Tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar. Inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega!